Olá pessoal, nós estamos aqui em mais um Café com Pablo. Eu sou Pablo Rezende, professor, historiador, vereador por Cruz das Almas. E nós estamos em nosso segundo episódio com um convidado muito especial, Edsandro Barbosa Bingri, professor, cerimonialista, escritor, membro da Academia Cruzalmense de Letras, pesquisador, memorialista, idealizador e administrador do site Almanac Cruzalmense e faz a curadoria de conteúdo digital do Memorial de Cruz das Almas. Edsandro é paulistano de nascimento, mas é morador de Cruz das Almas desde a década de 80. Em 2020, foi agraciado com o título de cidadão cruzalmense outorgado pela Câmara Municipal de Cruz das Almas. Edsandro, seja bem-vindo ao Café com Pablo. Obrigado, Pablo. Agradeço muito por me receber nesse seu programa, nesse podcast, nessa entrevista, e parabenizá-lo pela iniciativa. Obrigado, meu amigo. Essa semana, Cruz das Almas completa 126 anos de emancipação política. E nada melhor do que a gente convidar quem de fato pesquisa, né? Se dedica, se debruça. E você é um grande pesquisador dessa área, né, Edsandro? Quem acompanha o Almanac Cruzalmense, eu confesso que estou ansioso para vermos uma edição impressa do Almanac Cruzalmense. Né? E quem acompanha o Almanac às vezes não sabe, né, quem está por trás daquela pesquisa, daquele trabalho, né, de memorialista, de aprofundar sobre a história de Cruz das Almas e, sobretudo, sobre aqueles sujeitos que, por determinado momento, ficaram invisibilizados da história. Né? Então você costuma trazer pessoas que de alguma forma, lá, o homem e a mulher simples do dia a dia, mas que contam a história do nosso município também. Mas antes da gente se debruçar sobre esse seu trabalho com o Almanac Cruzalmense, eu queria que a população que está nos acompanhando, aquelas pessoas que estão nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube, conhecesse quem é a pessoa por trás do Almanac Cruzalmense. Edsandro, quem é você? Bom, falar sobre mim mesmo é complicado, é meio difícil. Mas, enfim, eu sou cruzalmense, né? Recebi o título de cidadão cruzalmense, com o qual eu fiquei muito feliz por isso. E, como você disse na introdução, eu moro em Cruz das Almas desde a década de 80. Eu vim para cá porque meus pais são daqui da Bahia, né? Meu pai é hoje falecido, minha mãe ali de Sapé-Açu. E para cuidar de minha avó, que morava aqui, meu pai era aposentado, um metalúrgico aposentado, e viemos morar aqui na Bahia. Bom, chegando em Cruz das Almas, aqui estudei no Alberto Torres, e me apaixonei pela cidade. Fui trabalhar no comércio de Cruz das Almas. Alguns lembram disso que eu trabalhei muito como vendedor de loja de roupa em Cruz, né? Então tem algumas lojas que nenhum de vocês conhece, a galerinha aqui da equipe, todos jovens. Mas eu trabalhei na Jet Set Modas, que era uma loja badalada de Cruz das Almas. Trabalhei na Saci Modas, né, de seu Zé Caetano, Zé Década de 90, mais ou menos? Isso. E no centro da cidade, convivendo com as pessoas ali do centro, ouvia as histórias, né? Da Rua da Suzana, da Baixinha da Vitória, dos personagens de Cruz das Almas, falavam muito de Dr. Lauro, e eu fui me apaixonando por isso, fui sendo envolvido e comecei a ficar curioso, cada vez mais curioso por Cruz das Almas. Bom, como eu disse, eu estudei no Alberto Torres, o atual CETEP, Alberto Torres, um colégio que eu amo também muito. A história do CETEP do Alberto Torres é linda, né? Já foi considerado o melhor colégio, um dos melhores colégios do Norte e Nordeste, né? Teve assim os melhores professores de alto nível, os alunos que por ali passaram hoje são profissionais assim de ponta, de excelência. Então tem ou seja, eu só tenho a agradecer por Cruz das Almas me adotar, né? Atualmente eu sou servidor público municipal, né? Trabalho no Legislativo, sou cerimonialista na Câmara de Vereadores,
e lá na nossa casa, a Casa do Povo. Trabalhei há algum tempo também na gestão municipal no Executivo, desde 2005. Comecei a trabalhar no Executivo. E sou cerimonialista também por formação. Né? Atualmente, eu sou credenciado, né, pelo Comitê Nacional de Cerimonial e Protocolo e também a Organização Internacional de Cerimonial e Protocolo. Eu acho que em Cruz das Almas tem poucos, né, profissionais que são credenciados. E tenho um prazer e orgulho em fazer parte dessas entidades, porque elas nos abastecem de informações importantes sobre o cerimonial e isso eu posso trazer para a Cruz das Almas. Sandro, nessa sua trajetória de infância, juventude, eu percebo que você falou, né, que as pessoas começavam a falar um pouco sobre a cidade, sobre esses seus primeiros habitantes, sim, né? Isso te despertou uma curiosidade histórica, né? Nesse momento de infância, então você chega para a Cruz na década de 80, já como adolescente ou criança ainda nesse período? Início da adolescência. Adolescente. Né? Você é um jovem que colecionava, Sandro? Você colecionava alguma coisa na sua juventude? Colecionava, cara. Assim, na verdade, eu lia muito, colecionava história em quadrinhos, né, gibis, e depois comecei a participar dos livros e eu gostava muito de livros antigos, né? Livros de capa dura eu achava fascinante e eu não queria apenas ler, além do conteúdo que me fascinava, mas eu achava o livro bonito e isso eu colecionava, né? A partir das leituras é que nós também vamos descobrindo vários mundos, né? E aí eu começava a colecionar, eu colecionei selos, né? A filatelia, já colecionei moedas, já colecionei bulas de remédio. Eu era um colecionador nato. Talvez essa tua trajetória aí como colecionador, a gente pode afirmar que o trabalho de um memorialista é um trabalho de colecionador de história? Sim, sem dúvida, porque o memorialista, bom você falar isso, porque eu não sou historiador de formação. Gostaria muito. Apesar de que eu achava que você era historiador. Gosto muito de história, mas história é uma ciência, né? E é preciso estudar, é preciso se preparar para isso. O memorialista é um curioso, né? E a partir de sua curiosidade é que ele passa a pesquisar. Sim, o memorialista pode colaborar bastante com o historiador. Vice-versa, o historiador também colabora muito porque atende essa curiosidade do memorialista, né? E é um colecionador de histórias, né? São as histórias que fascinam um memorialista e aí, de repente, falta uma peça numa história que ele ouviu, ou que ele encontrou em algum lugar e ele vai atrás dessa peça do quebra-cabeça para poder entender aquela história e acaba descobrindo versões diferentes de uma mesma história. Cruz das Almas tem bastante disso, tem várias versões de uma mesma história, né? Em sua própria história de origem, Cruz das Almas tem o memorialista Mário Pinto. Sim, Mário Pinto. Eu acho que ele não era historiador, era um memorialista. Memorialista. Ele tem a teoria, né, da história do surgimento da vila de Nossa Senhora do Bom Sucesso, né? E depois a cidade, Vila de Cruz das Almas e depois a cidade de Cruz das Almas, né? Isso? Que, se não me engano, é a mesma trajetória que o professor Alino, em seu livro também, ele relata. Existem outras versões sobre a origem do nosso município, Sandro? Você poderia falar um pouco sobre isso, sobre essa versão de Mário Pinto, se existe uma outra? Na verdade, a versão que Mário Pinto conta é o que nós temos de primeiro registro. Assim, Mário Pinto trouxe uma grande contribuição para a Cruz por isso, porque ele fez um livro falando sobre Cruz das Almas. Cruz das Almas é muito antiga, esse livro, em especial de Mário Pinto da Cunha, a história de Cruz das Almas é de 1959, né? Parece antigo, mas em comparação à história de Cruz das Almas, não é. É recente. Cruz das Almas tem mais de 200 anos, quase
enfim, se formos buscar lá nos registros, 208, 210 anos. Pertencia a Outeiro Redondo, né? Isso. É a São Félix, né? Pertencia a São Félix. Primeiro pertencia à Cachoeira. Né? E São Félix pertencia à Cachoeira. Interessante que houve um movimento para que São Félix se emancipasse de Cachoeira, e quem liderou esse movimento da emancipação de São Félix foi o Arraial de Cruz das Almas, né, que tinha uma força política interessante. Já tinha Manuel Caetano Passos, o Velho, e Temístocles da Rocha Passos também, que eles eram lideranças políticas importantes. O que é o comendador? Isso. E senador também, né? É o mesmo, né? E daí eles lideraram, houve um movimento popular, houve um abaixo-assinado para que São Félix se emancipasse de Cachoeira. E foi uma iniciativa do Arraial de Cruz das Almas. Né? Conseguiu-se a emancipação, São Félix passou a ser vila, um município, e Cruz das Almas passou então a pertencer a São Félix. E depois Cruz das Almas foi lutar pela sua independência. Então você vê que já tem uma trajetória grande aí antes de Cruz das Almas se tornar município de fato, né? Mas, então, por ser muito antiga, não se sabe exatamente qual a origem de Cruz das Almas. Mas nesse contar de história, ou pelo menos a partir desse registro escrito, algumas coisas foram sendo esquecidas. Por exemplo, nós sabemos, e a história do Recôncavo fala disso, dos povos originários, né, dos indígenas que já habitavam a região do Recôncavo, e que eram várias etnias, né, vários povos indígenas. Cruz das Almas não deveria ser diferente. Mário Pinto da Cunha cita, né, os cariris, os sabujás e até os maracás, mas meio ao passando, não se tem esse registro, né, mas certamente tínhamos. E se formos buscar alguns escritos nos jornais antigos, tratam da capela que havia na Imbira. Eu encontrei um jornal de 1862 que já fala da Imbira. A Imbira seria a primeira entrada de Cruz das Almas? Ou pelo menos é o povoado dos mais antigos. O primeiro núcleo ali de até mesmo moradias. Do que o centro, né? Assim, nós temos registro de um comércio forte na região da Ibira, da estrada que passava, de quem vinha do sertão, passava ali pela Ibira, provavelmente paravam ali porque tem um riacho ali, então para dar água para os animais. É o que justifica, né? De repente, e havia essa capela, a capela de Nossa Senhora da Conceição, que foi construída pelos jesuítas, mas com mão de obra dos indígenas catequizados. Ainda existe essa capela, Sandro? Então, existe, mas originalmente ela foi demolida e construída outra no lugar. Então, o lugar é aquele ali, onde hoje é a igreja de Nossa Senhora da Conceição. Entendi. Mas a capela original já não existe, porque ela foi desmanchada. Mas lá tem, por exemplo, eu estive na Imbira visitando a Imbira, tem um cemitério antigo, né? Então, seria interessante a gente saber quem as pessoas que foram enterradas ali. Nesse jornal de 1862, fala de uma família, na família os Peixoto, que tinham negros escravizados, e que eles, a nota do jornal falam que eles libertaram, então eles são saudados por isso, porque libertaram os escravizados. E foi lá na Imbira. Dificilmente a gente acha algo sobre essa parte do centro de Cruz das Almas, entendeu? Então, essa parte aqui cresceu, se desenvolveu bem depois. Eu falo porque o Mário Pinto, ele fala no seu livro sobre um cruzeiro, né? Daí o nome Cruz das Almas, onde os tropeiros passavam e acendiam velas e faziam orações pelas almas e tal, dos seus familiares, dos seus amigos. Esse cruzeiro, na história de Mário Pinto, seria onde hoje é a Catedral Nossa Senhora do Bom Sucesso, ou nesse núcleo que é a Imbira hoje?
Que eu saiba, acho que o professor Alino, ele fala disso também, ele fala que era em frente onde hoje é a catedral. Sim. Né? Mário Pinto da Cunha fala de um cruzeiro e fala que a origem do nome talvez tenha sido dado pelos tropeiros que paravam nesse cruzeiro para rezar pelas almas. Né? À época era muito comum cruzeiros em vários lugares, principalmente nas fazendas. Cruz das Almas era formada por grandes fazendas, né? E por ser distante das igrejas, sempre tinha um cruzeiro. É provável que os tropeiros parassem no cruzeiro para rezar, mas eu particularmente não acredito que tenha sido na Imbira. No cruzeiro, na Imbira, porque o cruzeiro era o centro da Imbira e era onde acontecia. E lá eles paravam também para fazer negócios. Mercadoria que eles traziam do sertão, carne seca, couro, e eles trocavam aqui por farinha, por fumo, né? Que aqui já tem esse registro também, tanto das roças, chamam de roças de farinha, certamente era mandioca, mas roças de farinha e tabaco, né? Que era o fumo. Então já havia esse comércio ali. Numa outra edição de um jornal de Cachoeira também falam de um escravo, o negro Tuíte, que ele foi caçado, né, por ser filho de uma negra africana. Então algum fazendeiro achou que era dono dele também, né? E ele tinha um comércio na Imbira. Né? Inclusive, à época estava acontecendo uma festa, uma quermesse na Imbira, talvez por conta da festa da padroeira, e daí o capitão do mato foi lá e prendeu o negro Tuíte. Que era um comerciante na época. Que era comerciante, entendeu? Mas era filha de uma negra africana. Escravizada. Sandro, você deve ser procurado, né, por muitos historiadores, a turma que está pesquisando sobre Cruz das Almas. Mas eu queria te fazer a pergunta, como surgiu a ideia, que eu acho que você já escutou essa pergunta algumas vezes na tua trajetória, como surgiu a ideia do Almanaque Cruzalmense? Surgiu justamente dessa necessidade, primeiro de saber a história de Cruz das Almas, onde encontrar a história de Cruz das Almas. Né? Ficavam algumas dúvidas, o nome de Cruz das Almas, por exemplo, por que Cruz das Almas? Uma das versões é essa, a gente se encontra lá na cruz, qual cruz? A Cruz das Almas, né? Mas de registro nós temos que é um nome muito comum em Portugal, né? E a freguesia de Cruz das Almas, quando o arraial foi elevado à freguesia, que é o primeiro registro oficial, né? À época, 1815, era o Império e a Igreja quem determinava, que oficializava os lugares, né? Então, o arraial já tinha uma população interessante, já poderia bancar a sua freguesia, então foi elevada a essa condição por Dom João, né, que era príncipe regente, né, de Brasil, Portugal e Algarves. Sim. E aí ele deu o nome de freguesia de Nossa Senhora do Bom Sucesso da Cruz das Almas. Então é possível que esse nome já venha de Portugal. Como era um nome muito extenso, né, onde você mora, eu moro na freguesia de Nossa Senhora do Bom Sucesso da Cruz das Almas, o povo começou a falar apenas Cruz das Almas. Né, houve uma redução. Então essa é uma das versões e é a que eu mais acredito também. Né? Então, onde encontrar essas respostas foi a minha primeira preocupação. E eu via que as pessoas, que tinha muita gente também que tinha essa necessidade. Essa dificuldade, né, de acessar. Essa dificuldade. A minha primeira ideia não foi nenhum livro impresso, que hoje também é o meu sonho, mas foi montar um site, na época era um blog, para que reunisse as informações que eu conseguia. Como eu tinha essa facilidade, eu sempre fui muito fascinado por enciclopédias, eu sempre gostei desse... E tenho uma certa facilidade em pesquisar. Talvez eu não tenha método, eu não conheça o sistema, mas eu gosto de ir atrás. Então, a informação que eu buscava, eu ia colocar num lugar só, para que quando alguém fosse procurar, já sabia onde encontrar. Né? Essa foi a primeira ideia do almanaque. Né? Comecei a fazer isso de forma particular, mais individual. E lá em 2016, eu fui trabalhar num outro município, eu trabalhava num outro município,
e surgiu a necessidade de também fazer o levantamento da história daquele município, né? Eu fiz algumas pesquisas e aí eu pensei, pô, eu estou fazendo para um outro município e em Cruz das Almas eu não tenho esse site, por que não fazer isso na minha cidade? Foi a partir daí que nasceu o blog Almanac Cruzalmense. Em que ano que você... 2016. É recente, então, o Almanac. Mas já tem muitas informações, eu mesmo sou um pesquisador, né? Sempre que eu preciso, na condição de historiador, para poder levar alguma informação, aí a gente vai até a fonte, citando, evidentemente, a fonte do Almanac Cruzalmense, né, que traz muitas informações para a gente. Uma curiosidade que até pouco tempo eu acho que muita gente não sabia, era em relação, por exemplo, à Praça do Soldado, né, que tem aquele busto, que é a gente tem um referencial ali, a Praça do Soldado. Mas aí eu fui até o Almanac e lá tinha outras informações, né, sobre a ida, né, quem era aquele que era um homem negro, né, que essas informações a gente não tinha, né, porque você chega ali, você vê, às vezes no busto você não tem essa informação. A Praça do Expedicionário, né, que todos conhecemos como Praça do Soldado. Quem foi Toninho de Castor, né, que é um cruzalmense. Ele foi para a guerra, ele lutou na FEB e tal, mas ele não foi o único cruzalmense que foi para a guerra também. Ele foi homenageado, né? Uma justa homenagem. Faleceu na Itália e não faleceu... interessante porque ele não faleceu... Ele lutou, mas não faleceu na batalha, né? O que não diminui em nada o mérito dele. E quando estava já próximo de voltar para o Brasil, foi nadar no Rio do Pó e acabou morrendo afogado, né? Depois de ter lutado, ter enfrentado uma guerra. Mas ele era muito conhecido em Cruz das Almas, né? Ele era jogador de futebol, dizem que era muito bom jogador de futebol. E deixou uma apaixonada. Uma esposa? Não, ou uma namorada? É uma namorada. E ela escrevia cartas para ele, mas não sei se chegou, acho que não chegou a enviar, né? E como ele não retornou, né, ela ficou com essas cartas. Muita gente tem conhecimento dessas cartas que ela escrevia. O Almanac teve acesso a essas cartas? Não, mas teve acesso a um parente de Toninho, uma parente de Toninho de Castor. E que ela conta isso. Eu tenho também curiosidade de saber dessas cartas. Uma outra dúvida que o Almanac precisa levantar é isso. Porque reza uma lenda de que as cartas foram enterradas com ele. Ela conseguiu que colocasse as cartas junto com o corpo. Mas eu encontrei numa informação no site do Rio de Janeiro, que fala... de lembranças de quem foi de quem participou da guerra e tal, e que o corpo dele não foi encontrado, né? Então eu não tenho certeza de qual a resposta para isso, se de fato. Mas é interessante buscar. Mas tem a certidão de óbito que confirma que ele faleceu? Tem um registro, né? Porque o Exército sempre muito organizado, né? E tem um memorial no Rio de Janeiro com a homenagem para todos que faleceram na guerra, né? Os expedicionários. E lá consta o nome dele e tal. Alguns confundem. Eu já encontrei no Instagram, no Facebook, algumas fotos de pessoas que foram visitar. Eu estou aqui no túmulo de Toninho do Castor, mas não é o túmulo dele. É apenas uma homenagem, mas no sentido que uma homenagem que foi feita para todos os que morreram na guerra. Entendeu? Não é que o corpo dele esteja ali. Mas essa homenagem fica onde? No Rio de Janeiro. Em Cruz das Almas, a homenagem foi à Praça do Expedicionário, que foi em 1953. Uma das primeiras cidades no Brasil a fazer uma homenagem para os que foram para a guerra. Era uma outra estátua. Primeira guerra, né, Sandro? Ou a segunda? A segunda. A segunda. A primeira estátua foi feita por um senhor... fugiu o nome dele agora, mas ele era mestre de obras da Escola de Agronomia. E ele foi um pioneiro como batista, né,
da religião da Igreja Batista aqui em Cruz das Almas. Ele e a esposa dele, salvo engano, foi a primeira família batista que veio para Cruz das Almas. E ele era um exímio escultor, um exímio artista, e ele fez essa estátua sob encomenda, né? Uhum. Mas depois houve um acidente. Se você lembra, sobre a estátua tem uma árvore grande, frondosa. Sim. Parece-me que um daqueles galhos, em algum momento, caiu e quebrou. Era uma estátua, ele portava uma arma. Era muito linda, assim, muito bem feita. A original. A original. E aí quebrou-se. Aí foi feita uma segunda estátua, né? Foi arrumada. E aí, em algum momento, levantou-se a questão de estar portando uma arma. E aí foi retirada a arma, o fuzil, né? Também, então houve algumas modificações na curiosidades históricas. Eu, particularmente, gosto muito dessa curiosidade histórica do almanaque, né? Agora, eu queria, você, na condição de criador, de pesquisador, você tem alguma curiosidade em especial que você fale assim, essa aqui eu fiquei encantado com essa descoberta histórica sobre Cruz das Almas? Tem muita coisa. O almanaque, na verdade, é isso. Fala mais de curiosidades históricas, né? Porque, como eu disse, não é um trabalho acadêmico. É mais buscar essas curiosidades, essas memórias de Cruz das Almas. Tem bastante. Por exemplo, Casuzinha, né? Nós temos a mata de Casuzinha. E é um nome interessante, um nome bonito, né? Casuzinha parece uma figura mitológica da mata, né? A mata de Casuzinha. Mas quem era Casuzinha? Né? Aí eu descobri que Casuzinha era o apelido do coronel José Batista da Fonseca. Né? Que era o proprietário da área. Que era o proprietário, JB da Fonseca, que nós também temos uma rua e um colégio com esse nome, JB da Fonseca, era o coronel José Batista da Fonseca. Que era o Casuzinha. E o apelido dele na família e até na cidade era conhecido por ser o Casuzinha. Ele era um empresário, né? Dono de armazéns, de fumo, um grande empresário, e todos conheciam ele carinhosamente por ser o Casuzinha. Né? E por isso que a mata ficava dentro da fazenda dele, que era a fazenda Itapicuru, que era uma fazenda muito grande. Ele é um benfeitor, um benemérito assim, na cidade de Cruz das Almas, porque hoje onde é a Santa Casa, o Hospital da Santa Casa, o terreno foi ele que doou. Né? Então ali ainda era a fazenda Itapicuru, também aquela área. Sim. Então você imagina onde a mata, a sede da fazenda, salvo engano, é onde é o Solar Eventos hoje. O hospital onde é que está, tudo ali era a fazenda Itapicuru. Tinha um estádio, que poderia se chamar estádio de futebol, um local para se jogar futebol próximo à Santa Casa, que era o estádio Itapicuru, que era onde Toninho Castor jogava também. Entendeu? Isso antes do Alberto Passos. Nós tivemos um outro estádio, que era o Alberto Passos, que fica lá na Baixada da Vitória, e que todos têm a referência como o estádio mais antigo. Só que antes dele tinha um outro estádio. Antes do hospital da Santa Casa, houve um outro hospital em Cruz das Almas, do Lazareto. Então a Santa Casa não é o primeiro hospital de Cruz das Almas? Houve o Lazareto, só que eu também não tenho a localização desse hospital. Como eu disse, Cruz das Almas é muito antiga, muito mesmo. E a nossa referência de mais antigo de Cruz das Almas, ou que nós temos registro, é da década de 50 para cá, por causa do jornal Nossa Terra. Porque tem muito registro escrito disso. Por falar sobre o jornal Nossa Terra, eu conversando com o professor Hermes Peixoto, ele falou comigo que tem as edições, porque na Biblioteca de Cruz das Almas tem edições do jornal Nossa Terra. Sim. Se não me engano, poucas edições, de 55 a 59... 57, né? Que é o período que se encerra o Nossa Terra. E essas edições em especial trata sobre o primeiro congresso eucarístico que teve, né? Uhum. E Cruz das Almas recebeu um bispo pela primeira vez aqui. E essas edições estão na biblioteca, e a última vez que eu tive contato com essas edições, já estavam por conta do tempo, já se desgastando e tal. Cruz das Almas, existe, na legislação pelo menos, um arquivo público municipal. Na prática, a gente sabe que não tem. Inclusive, não temos. Eu busquei até investigar, porque a gente tinha um desejo de propor isso na Câmara,
de criar um arquivo público municipal, inclusive até consultei você na época sobre isso. É essencial ter um arquivo público em nossa cidade? Não só como resgate, mas como preservação, né, dessa história, de informações que acabam se perdendo, né? Nomes, às vezes, que são trocados, né? Por exemplo, o primeiro prefeito, né, o intendente de Cruz das Almas, Antônio de Silveira Franca. Que era um cônego, né? O cônego, mas daí eu já encontrei registro Antônio Silveira França. Mas só que os registros mais Franca ou França, né? Então documentos da igreja podem tirar essa dúvida. Jornais antigos, como eu já encontrei os jornais antigos de Cachoeira, que falam do cônego da Silveira Franca, né? E próprios documentos que estão em São Félix, por exemplo, antes da emancipação, né? Que estão ainda lá. E documentos recentes até, que pelo menos para mim, como memorialista, eu acho importante. Não sei se você já teve a oportunidade de ver a partitura original do hino de Cruz das Almas. Não tive. Pois é, o hino é um símbolo oficial do município, né? Pouquíssimas ou quase ninguém tem conhecimento desse material, né? Desse documento. E onde é que está? E até o hino, por ser oficial, tem esse peso, parece ser antigo também. Não é da década de 70. Então recente. Mas ninguém sabia onde estava essa partitura. Fui às filarmônicas e elas não tinham também. Elas tocam um hino, mas não conheciam a partitura original. Né? Que foi feito, à época, foi solicitado para a prefeitura, foi feito o edital, e aí um maestro conceituado na Bahia, né, fez, que ele era de Maragogipe, né, e a letra aqui do autor cruzalmense mesmo. E estava, de fato, guardado na prefeitura, né? Tá lá, a prefeitura detém esse documento. Mas, assim, eu acho que seria interessante as pessoas poderem ter acesso, ver pelo menos. Acho que é uma curiosidade para a criançada e isso seria despertado nelas o interesse pela história de Cruz também. E o arquivo serve para isso, né? Seria a ideia do almanac, é isso, ter uma localização, né? Onde eu posso encontrar, onde eu posso ver. Se eu tenho uma dúvida, uma questão sobre a história de Cruz das Almas, onde é que eu vou encontrar? Tem uma parte física para isso. Sandro, a gente está encaminhando já para o final e eu queria falar um pouco sobre... Você ocupa uma das cadeiras da Academia Cruzalmense de Letras, né? Um membro, um imortal da Academia de Letras. Sim. Esse espaço que foi criado para salvaguardar, para cuidar da literatura cruzalmense. E aí eu queria te fazer uma pergunta, né? Qual o último livro que você leu ou o livro que você está lendo agora, ultimamente? Eu fui muito leitor, assim, eu era chamado rato de biblioteca quando adolescente. Sério, ficar mesmo dentro da biblioteca, se me deixasse, era os 5 dias da semana, os 5 dias úteis da semana, eu ficava na biblioteca, gostava muito mesmo. Tenho lido menos, né, até por conta do corre-corre da vida, mas sempre é um prazer ter um livro para ler, e um livro físico. Eu gosto de um livro físico. Ainda não me adaptei a ficar lendo no tablet ou no celular. Mas, enfim. Mas ultimamente eu li um livro de um autor cruzalmense. É o que eu tenho feito ultimamente, é lido sobre Cruz das Almas, né, nessas minhas pesquisas. E eu li um livro de seu Alírio Mendes, que é um patrono da academia também. E daí, quando eu, até pesquisando sobre ele, eu encontrei esse título e fui atrás do livro. Encontrei o livro que chama O Menino do Araçá, Memórias e Confissões do Menino do Araçá. Ele conta como que ele é filho do Araçá. Que é a história de vida dele, é uma autobiografia. Então. Isso, ele foi marinheiro, né? Ele foi para a Marinha. Engraçado, a história dele é fascinante. Um menino do Araçá, ali da região do Araçá, ele e um coleguinha também achou bonito quando viu um marinheiro passar, né? Todo vestido de branco, aquela farda.
2 meninotes falaram assim, a gente vai ser marinheiro também. Essa foi na cidade buscar informação como é que fazia para virar marinheiro. E aí botaram medo, se vocês forem para marinha, vocês vão para a guerra, enfim. E ele conta toda essa história. E ele realizou o sonho dele junto com outros cruzalmenses, né? Estevão Barbosa, que tem uma praça também, nós temos uma praça com o busto de Estevão Barbosa, foi colega dele na Marinha. E esse é o livro que eu estou lendo. Memórias de um Menino do Araçá. Do Araçá, de Alírio Mendes. Pessoal que quiser ter acesso a livros dos escritores cruzalmenses, na Cofel Academia tem uma livraria, não é isso, Sandro? Tem a livraria. Para ter acesso a esses livros. Nós temos a livraria da Academia, na Cofel, a biblioteca na Casa da Cultura também, nós temos livros de autores cruzalmenses. As pessoas no Almanac sempre me perguntam onde encontrar, né? E procurando encontros. Se acha. Nós tínhamos alguns lugares que vendiam aqui, mas agora nós temos essa referência que é ali na Cofel. Seu Carlos Walter colabora sempre com a cultura nesse sentido. E a biblioteca da Casa da Cultura também. Pronto. Sandro, eu queria lhe agradecer, Sandro, pela sua presença aqui conosco. Prazer. Pro Café com Pablo, né? Todo mundo que a gente convida alguém aqui, né? Você é o nosso segundo convidado, mas a gente já criou uma tradição aqui, que é de presentear o nosso convidado com algum mimo, alguma lembrança e tal, né? Eu pedi ao pessoal aqui. Esse é um livro, né? Do Salão de Artes Visuais da Bahia, né, que traz uma série de coleção de memórias de artes da Bahia, né? De diversos pontos, localização, onde se encontra. E como eu sei que você é uma pessoa que se interessa pela história e pelas artes, sim, isso aqui vai servir como manual para que você possa, além de ver aqui no livro, mas saber onde encontrar fisicamente e, quem sabe, fazer essa visita e ir até esse local. Obrigado, Pablo. Muito obrigado. É uma lembrança para você não esquecer desse Café com Pablo aqui. Tá bom? No última edição dos salões, inclusive, participam 2 cruzalmenses, né? 2 artistas cruzalmenses. Nossa, lindo. Lindo mesmo, obrigado, E a gente também presenteia o nosso convidado com a caneca. É sua para você levar também, tomar um café em casa, obrigado, suco. Pablo. Até uma cervejinha dá para tomar na caneca também. Pois é, né? Tá bom? Muito obrigado pela tua presença aqui conosco. Eu que agradeço, querido, por ajudar a divulgar o Almanac. Sim. As pessoas podem acessar o site ali, né? Quem quiser acessar o Almanac, como é que faz, Sandro? almanaccruzalmenses.com.br, né? Que encontra ali, sempre vão ali, tem uma lupinha, é importante. Sim. Ali, e coloca qualquer dúvida. Quer saber o nome da sua rua? Tem curiosidade? Essa é uma curiosidade interessante. Por que foi dado o nome para a sua rua, né? Joga o nome ali, vai aparecer alguma matéria falando sobre o personagem. Nessa semana, sobretudo do 29 de julho, você acessa todas as informações que você quer saber sobre sua cidade no Almanac Cruzalmense. Muito obrigado, Sandro. Muito obrigado a você que acompanhou a gente até aqui e até a próxima com mais um Café com Pablo.